Quando nós falamos de RFCs, nós vamos tratar duas RFCs importantes. A primeira delas é a RFC 1918. A RFC 1918 é a RFC que trata para a gente, em termos de IPv4, da alocação de endereços privados e, automaticamente, a alocação de endereços públicos. Essa é a estrutura de uma RFC. Vocês vão perceber que é um documento que não tem muita preocupação em questão de estética, de formatação, mas, ao mesmo tempo, ele é um documento muito bem estruturado. Ele traz uma introdução, a motivação, e a partir daí ele traz a correlação entre RFCs e ele começa a discorrer sobre o assunto, trazendo aí à luz esse escopo de endereçamentos dos quais estávamos falando. Já aqui, vocês vão ver que ele traz, nesse ponto, exatamente os itens que nós discutimos algumas aulas atrás, falando a respeito dos endereços que são reservados para uso privado. Lembrando que esta é a RFC de alocação de endereços privados. Então, na classe A, nós temos aqui que toda a gama da rede 10, toda a rede 10 da classe A, ela é para uso privado. Nós temos aqui que a classe B, 172.16 até 172.31, tudo isso é reservado para uso dentro da classe B. E nós temos aqui 192.168.00 até 192.168.255.255 reservado na classe C para uso privado. Isso nos leva, então, pessoal, sem muita necessidade de um entendimento muito profundo da RFC, a acreditar que esta RFC ela nos traz a luz do que é privado e, automaticamente, ela também nos traz a luz do que é público. Então, por exemplo, se eu estou falando para vocês que endereçamento IP de classe A tem tudo que é rede 10 reservado, eu já posso imaginar que eu tenho, então, que dentro da classe A, tudo que não é rede 10, ou seja, só para ficar claro, se a rede 10 é reservada, como está escrito aqui, tudo que não é rede 10 é válido para uso público. Então, se a classe A total ela vai de 1 até 126, fica fácil da gente imaginar o que está dentro e o que está fora. A classe 10 está reservada, então eu tenho que de 1 até 9 e de 11 até 126 são endereços públicos. Qualquer coisa que vocês observarem neste meio aqui são endereços públicos. Então, por exemplo, o bom e velho 8.8.8.8. Esse é o endereço público de DNS Google. Esse endereço público de DNS Google, apesar de eu já ter respondido a pergunta, ele vai ser um endereço de que tipo? Privado ou público? Perceberam? Então, essa é a lógica, sempre observando o número que está no primeiro octeto. Se nós pegarmos, por exemplo, aqui, sei lá, eu vou utilizar aqui uma outra lógica que nós usamos em uma das aulas, só para não ficar preso aí necessariamente a esse endereço do Google. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, CMD, e deixa eu abrir para cá para vocês verem o que eu estou fazendo. Então, aqui, CMD, eu vou colocar aqui ping www.yahoo.com. Então, eu estou pingando o Yahoo. Ele já fez a resolução para mim e eu tenho aqui um outro número que é um número público. Ele está sendo utilizado como um endereço público, um número de internet. Porém, esse número não está presente dentro da gama de classe A. Ele está presente dentro da gama de que classe? Classe C. Então, vamos verificar se a informação que eu estou passando ela é coerente com o que nós estamos vendo aqui na tela. Se é um endereço de classe C, eu já sei que a classe C ela traz para mim endereços que vão de 192 qualquer coisa até 223 qualquer coisa. Porém, segundo o que está escrito aqui na RFC que eu coloquei na tela para vocês, de 192.168, alguma coisa. Na verdade, toda a gama 192.168. Então, disso aqui, eu não posso usar 192.168. Qualquer outra coisa aqui no meio é válido. Então, como que ficaria
isto aqui. Isso aqui tudo é um escopo válido antes de eu chegar no 19268. Concordam? Então, eu tenho de 1920 até 192.167.255.0 como sendo redes válidas dentro desse escopo aí do que está reservado para endereços privados. Aí eu pulo 19268 todo e aí eu começo de novo do lado de cá. E 192.169.0.0 e aí eu vou até o final, que é 223.255.255.255. É isso que a RFC traz à luz para a gente. Esta informação está explícita de qual é o escopo reservado para uso público e qual é o escopo que é dado para uso privado. Lembrando que nada te impede de configurar isso no seu equipamento. Porém, se você o fizer, você vai conviver com problemas desagradáveis dentro do contexto de funcionamento da sua rede. Então, a RFC 1918, que está aqui na tela, vale a pena depois, que seja por curiosidade, ela é pequenininha, vale a pena dar uma passada de olho nela para vocês entenderem um pouco mais de detalhes sobre isso que nós estamos falando aqui. RFC 1918, ela trata a alocação de endereços públicos e alocação de endereços privados dentro do IPv4. Eu vou escrever aqui só para que vocês se lembrem do que se trata a RFC 1918. Vou colocar até o título dela original aqui. Então, é Address Allocation for Private Internet. Ela trata, então, do escopo de endereços públicos e privados no IPv4.